Fala pessoal, Mozart aqui de novo. Hoje vamos para mais uma aula e como a gente sempre começa com a nossa frasinha aí de inspiração. A única dúvida boba é que você não perguntou. Então fiquem livres para perguntar o que vocês precisarem nos comentários, sugerir alguns tópicos e assim a gente vai continuando nossas aulas e tudo mais. Vamos lá. Qual é a dinâmica da aula de hoje? A gente vai começar com cinemática. Na cinemática a gente vai explicar o que ela é, algumas características, e aí a gente vai conseguir para espaço, tempo e velocidade. Aqui, pessoal, vai ser uns conceitos bem iniciais, unidades, tempo, espaço e velocidade. Depois que a gente fixar esses caras, a gente vai para velocidade e aceleração. A gente vai aprender como calcular, o que essas grandezas são e essas unidades. Depois disso, a gente vai para movimentos. Alguns tipos de movimento, então dá para a gente lembrar aí. Movimento, alguns chamam de retilíneo uniforme, ou outros chamam só de movimento uniforme, e movimento retilíneo uniformemente variado. Muitos chamam de MUV. A gente vai ver as fórmulas, vai fazer algumas simulações e vai focar um pouquinho em encontros. Toda essa parte a gente vai tentar deixá-la bem padronizada para a gente resolver os exercícios com tranquilidade. Beleza? Então vamos para o primeiro tópico, cinemática. Ela é a parte da mecânica que descreve o movimento, mas ela não se preocupa com a causa. Então, a cinemática não se preocupa com o que gerou aquele movimento. Ela só se preocupa em determinar a posição, velocidade e aceleração em cada instante. Depois, a gente vai estudar na dinâmica como que esse movimento foi gerado, beleza? Então, aqui cabem duas distinções. O primeiro é espaço. Para espaço, a gente sempre vai desenhar uma trajetória reta, colocando um sinal para a nossa trajetória. Isso aqui a gente que define. A gente vai colocar a origem. O nosso carrinho pode estar ou não na origem, mas a gente vai colocar ele na origem aqui no nosso exemplo. E aqui tem as posições 10, 20 e SF. SF, para a gente, vai ser posição final. Muitos professores vão usar apenas F, tá? Então, quando a gente vai tentar achar o ΔS, isso vai ser sempre o espaço final menos o espaço inicial. Eu vou usar nas minhas fórmulas SF menos S0. Mas vocês vão ver que muitas vezes eu vou substituir só pelo S para ficar condizente com o que a maioria dos professores usa. Então, essa nossa formulinha ΔS pode muitas vezes virar S menos S0. A unidade de espaço, para a gente sempre vai usar metros, mas a gente pode também usar quilômetros. No sistema internacional a gente vai falar metros, mas não fiquem preocupados se vocês verem quilômetros, tá? O K do quilômetros nada mais é do que 10 elevado à potência mais 3, beleza? Aqui vale uma distinção. A distinção que eu faço é distância versus deslocamento. Então imagina que você está lá com o seu carro e você quer percorrer essa trajetória aqui, que está em... Agora eu estou passando a linha roxa. Você quer chegar na sua estrela, que é o seu ponto final. Ela tem 60 km. Você vai por essa trajetória. Chegando lá, a gente pode ligar o seu ponto inicial até a estrela de uma outra forma, uma linha reta. Se a gente for por essa linha reta, às vezes é impossível, porque isso aqui pode ser uma montanha e tudo mais, mas se a gente fosse por linha reta ia ser 30 km. Então aqui cabe duas distinções. Se a gente vai pela real trajetória, que é essa aqui de cima, de 60 km, isso para a gente vai ser distância percorrida. E isso é o nosso ΔS. Já se a gente vai pela parte ali de baixo, a gente está fazendo o deslocamento. O que eu tenho que tomar cuidado? Deslocamento aparece com esse setinho aqui em cima. Isso para a gente é vetor. Vocês podem abrir na aula que eu falo lá de vetores, né? E ver as características desse vetor. Ele tem que ter 3, módulo, direção e sentido. Então, para a gente pode sair de um ponto e chegar na estrela ou pelo caminho real, percorrendo 60 km, que é o que o nosso carro vai marcar, ou em linha reta. A linha reta sempre vai ser o deslocamento vetorial do nosso carrinho. Beleza? Feita essa distinção, a gente pode, então, só formalizar ΔS em metros ou quilômetros, igual a gente já falado, sistema internacional metros, e quilômetros também pode usar várias vezes. Feito isso, a gente pode ir para o tempo.
tempo e velocidade ao mesmo tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer é essa transformação. Velocidade, ela é uma noção de espaço sobre um período de tempo que passou. Então vamos ver como é que isso fica lá no nosso esqueminha de indo até a estrela. A gente vai por aqui, isso tem 30 km, nosso ΔS é 30, a gente mediu esse tempo e deu 1 hora. Se a gente for achar quanto a gente variou de espaço no tempo que a gente precisou, a gente consegue criar o seguinte: velocidade para sair de um ponto e ir até o outro vai ser nada mais nada menos do que o quanto eu variei do meu espaço pelo tempo que eu precisei. Isso, então, mostra para a gente que a velocidade, nesse primeiro caso, é 30 sobre 1, 30 km por hora. Tá, e se a gente quiser transformar esse cara para metros por segundo? Bom, a gente já viu que 1 km tem 1000 metros. Então, a gente põe 1000 aqui. Quando a gente põe 1000 metros, embaixo está em hora. Então, a gente troca esse hora para 3.600 segundos. Aí vale a gente lembrar lá que 1 hora tem 3.600 segundos. Quando a gente faz isso, a gente pode cortar esses zeros. Um zero aqui, dois zeros, dois zeros. E quando a gente corta o último, fica 3,6. Então, olha que legal, eu tinha 1 km por hora. Quando eu transformo isso para metros por segundo, fica 1 sobre 3,6. Então, se eu quero ir de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. A volta é verdadeira também. Para eu ir de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o inverso da divisão. Eu multiplico por 3,6. Beleza? Então, só para a gente ver aqui, o nosso ΔT, ele também vai ser o tempo final que a gente tem, menos o tempo inicial. Como assim tempo final menos inicial? Digamos que a gente ligou o nosso cronômetro quando a gente saiu daqui. Então, ele começou lá a marcar um tempo inicial. Chegou até na estrelinha, ele marcou um tempo final. Se a gente fizer o tempo final menos o tempo inicial, dá a variação de tempo. Tá, usualmente a gente vai falar que o tempo inicial é 0 segundos. A gente não vai, normalmente, começar a marcar o tempo e depois falar para o cara sair com o carrinho dele, com o bloquinho dele. Então, para a gente, na maioria das vezes, o ΔT vai ser a variação de tempo, levando em conta que o tempo inicial é 0. De novo, a unidade de tempo vai ser segundos, pode ser em horas, pode ser em minutos, mas lembra sempre que no SI a gente vai ter em segundos. Então a gente precisa saber a transformação de que, por exemplo, 1 hora, 3.600 segundos. Vale também saber que se a gente tiver 1 hora, isso vira 60 minutos. E aí, 1 minuto para a gente vai ser igual a 60 segundos. Tenta lembrar do relógio. No relógio, quando o ponteiro grandão dá uma volta inteira, significa que passou 1 hora. Quando ele dá uma volta inteira, ele percorreu todos os 60 minutos do nosso relógio. Então, 60 minutos e 60 segundos, 1 hora, 3.600 segundos. Feitas essas distinções de velocidade e tempo, a gente precisa guardar do mais importante dessa parte, que é a nossa velocidade média. É o quanto ele andou dividido pelo tempo que passou. Então, velocidade média para a gente, ΔS por ΔT. Maravilha? Com isso, a gente pode ir para a próxima parte, que é distinguir esses carinhas de forma a, se a nossa velocidade está de acordo com a nossa orientação, então a nossa velocidade está indo para o sinal positivo, a gente chama que isso é progressivo. Em contrapartida, se a nossa velocidade está indo contra a nossa orientação, a gente vai chamar isso de retrógrado. Vai no sentido negativo da nossa orientação. Então, terminado essa parte de progressivo e retrógrado, a gente pode ir agora com essas nossas definiçõezinhas aqui em cima, fixas, para a gente ver o que a gente vai fazer com elas. Então, ΔT, intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial, ΔS, espaço final menos espaço inicial, e velocidade média, ΔS por ΔT. O que a gente vai acrescentar agora? Aceleração. A aceleração, primeira coisa, qual é a unidade dela? Bom, a aceleração está diretamente ligado com velocidade. Da mesma forma que velocidade
era uma variação de espaço por tempo, a aceleração ela também é uma variação, mas agora é da velocidade pelo tempo. Então, a gente vai ter que a nossa aceleração vai ser medida enquanto eu vario minha velocidade por segundo. Se a variação de velocidade é em metros por segundo e a gente quer fazer isso por segundo, a gente tem metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração média, ΔV sobre ΔT. Eu imagino que você sai com o seu corpinho agora, a gente pode fazer alguns casos comparando a nossa aceleração. Se a aceleração e a velocidade estiverem no mesmo sentido e direção, o que vai acontecer com esse carinha? A velocidade dele sempre vai crescer. E a aceleração vai estar para esse lado, continuamente vai crescer e vai ganhando espaço. Da mesma forma, se os dois estiverem para a esquerda. Do mesmo jeito, a velocidade vai aumentar cada vez mais. Isso a gente chama que é um movimento acelerado, porque velocidade e aceleração estão no mesmo sentido e também na mesma direção. Maravilha! Qual é o outro caso? Bom, o oposto. Aceleração para um lado, velocidade para o outro. Aceleração para um lado, velocidade para o outro. Esse movimento a gente chama de retardado. Então agora a gente tem esses dois nominhos para lembrar. Acelerado, velocidade e aceleração do mesmo sentido, pode ser os dois assim, pode ser os dois assim. Retardado, velocidade e aceleração, sentidos opostos. Pode ser assim ou pode ser assim. Feitas essas considerações, a gente agora armazenou mais uma coisinha ali em cima. Então, a gente tem o ΔT, tempo final menos tempo inicial, ΔS, S final menos S inicial, a velocidade média, ΔS por ΔT, e a aceleração média, ΔV por ΔT. Agora, a gente vai estudar dois tipos de movimento. Eles são definidos por uma grandeza que a gente acabou de aprender, a aceleração. Ela vai mandar e vai dizer quem é qual movimento. Como assim? A gente viu que a aceleração está diretamente ligada com a velocidade e altera essa velocidade de uma forma que pode ser constante ou não, depende do valor dessa aceleração, mas ela altera diretamente a velocidade. Então, se a gente tiver uma aceleração de valor zero, o que isso implica? Que a velocidade não vai mudar. Vê se vocês concordam com isso. Se a aceleração altera a velocidade, mas ela é zero, ela não muda a velocidade, e a gente tem um movimento que a gente chama de uniforme. No uniforme, o V não muda, velocidade constante todo o tempo. Agora, se a aceleração for diferente de zero, o que acontece com a nossa velocidade? Ela muda. Se a nossa velocidade muda, a gente não pode falar que o nosso movimento é uniforme, e sim variado. Agora, na maioria dos casos que a gente vai estudar, a nossa aceleração, apesar de mudar, apesar de não ser zero, ela fica constante. E se ela fica constante, a gente pode falar que o nosso movimento muda, mas muda bonitinho. Ele muda constante sempre. A velocidade ganha velocidade a cada instante de tempo, na mesma valor, digamos assim. Então ele vai ganhar 10 metros por segundo a cada segundo. Passou um segundo, ele está a 10. Passou mais um segundo, ele ganhou mais 10. Ele vai para 20. Então o grande importante agora é o quê? A aceleração é capaz de alterar a velocidade. Se eu tenho aceleração, eu estou no movimento uniformemente variado, o famoso move. Se eu tenho uma aceleração igual a zero, eu estou no movimento uniforme. Beleza? Com isso, então, de novo, os nossos quatro carinhas, os nossos dois movimentos. E agora a gente vai tentar construir as equações para esses caras. Então vamos partir de uma coisa que a gente tomou como verdade. A velocidade média é ΔS por ΔT. Como a gente acabou de ver que no movimento uniforme a velocidade é constante, vamos chamar ela só de V. O ΔS a gente está vendo ali em cima. Ele vale S final menos S inicial. Então vamos trocar ele por esse carinha aqui. O ΔT, a gente viu que apesar de ser tempo final menos tempo inicial, esse carinha na maioria dos casos é zero. Então a gente pode trocar ele por só T. Vendo agora essa expressão, vê se vocês concordam que a gente pode passar esse Tzinho multiplicando. Quando ele vem para cá multiplicando, a gente fica um VT aqui desse lado. E do outro, S final menos S inicial. Agora, basta a gente passar esse S0 para lá, e a gente chega na fórmula S final igual a S0 mais VT. A maioria dos livros que vocês vão ver vai usar, ao invés de S final, somente S.
E aí fica uma formulinha que mnemonicamente a gente chama de sorvete. Falando agora do uniformemente variado, vamos começar e achar uma delas, no mesmo padrão que a gente fez com a velocidade média. A gente tem a aceleração média, ΔV por ΔT, mas a gente viu que se ele está no uniformemente variado, a aceleração ela é constante e vale A. O ΔV, a gente viu que a gente pode trocar por V final menos V inicial. Fazendo isso, a gente fica algo parecido com ΔS, onde tem esses caras aqui no nosso numerador e esse no denominador. Vamos multiplicar esse T e esse A. A gente chega nisso, passa o V0 para lá, e aí só a questão de notação para ficar padrão. V final é Vzinho, V inicial é V0, e aí a gente chega que V final é V0 mais A vezes T. Existem várias formas mnemônicas de lembrar isso, a maioria dos professores fala vovô ateu, vermes voadores atacaram a terra, enfim. Tem várias delas que você pode criar para decorar, mas se você conseguir fazer esse passo, eu acho mais fácil. Você lembra que a aceleração é ΔV por ΔT e cria a expressão de V igual a V0 mais AT. Beleza? Existem outras duas fórmulas no movimento uniformemente variado. Vamos colocá-las aqui. Então, a primeira que a gente tem que saber de uniforme, movimento uniforme, é a velocidade média. E a velocidade média cria para a gente, se a gente reorganizar esse ΔS e esse ΔT, e a posição que eles ficam, o que a gente chama de sorvete. Já no uniformemente variado, tem 3. A gente aprendeu bonitinho como é que faz essa. As outras duas, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, para agora a gente só entender elas, como elas já estão estruturadas, e depois a gente vê propriamente como elas foram criadas. Então a gente tem a equação horária dos espaços, que é essa aqui, que a gente também é a equação horária dos espaços para movimento uniforme. Para uniformemente variado, tem gente que fala sorvetão e outras frases que agora não vou me lembrar, mas basicamente vai lidar com a posição inicial dela, com a velocidade inicial dela, com a aceleração e o tempo que exige. Então, para que serve esse S e esse outro S aqui? Imagina que você quer saber onde você vai estar daqui a algum tempo. A equação horária dos espaços vai mais ou menos que prever aonde você vai estar se você substituir nessa equação o seu tempo. Claro, sabendo as informações de V0 e aceleração e espaço inicial. E, moça, para que serve a última? Bom, a última, como vocês podem ver, não tem a variável tempo. Então, essa aqui muitas vezes vai ser utilizada para quando a gente quer saber só a velocidade final, ou a velocidade inicial, ou ΔS, ou até mesmo a aceleração. E quem eu não vou ter nesses casos? O tempo. Então, se eu não tenho o tempo e preciso de alguma dessas outras variáveis, possivelmente eu vou usar essa equação. Ela é famosa e recebe o nome de Torricelli. Então, movimento uniformemente variado, eu preciso lembrar dessas 3 equaçõezinhas. Movimento uniforme, eu posso lembrar só da velocidade média e construir a outra. Mas, pensando já nos exercícios, lembrem sempre da posição horária dos espaços para mu e a posição horária dos espaços para move. Maravilha? Então, aqui em cima vai ficar o nosso resuminho do que eu preciso, mais importante, lembrar de movimento uniforme. E aqui em cima o nosso resuminho das fórmulas do que eu preciso lembrar para move. O que a gente vai ver agora? A gente vai passar uma simulação de mu. Então, nós temos aqui esse simulador, ele é gratuito. A Universidade dos Estados Unidos liberou ele. Vocês podem acessar aí, eu vou deixar na descrição o link para ele. Você coloca a velocidade que você quer. No caso, eu coloquei 5 metros por segundo. Você clica nesse Show Vector aqui, ele vai mostrar para onde que ele está apontando, que vai ser para onde ele vai começar a andar. E aí o gráfico vai se construir sozinho, a gente vai ver na animação daqui a pouquinho. Ele também permite movimento uniformemente variado, só para ficar algo mais palpável. Então você vai lá e adiciona a aceleração, clica aqui também para mostrar o vetorzinho aceleração, vai ser interessante. Lembra um pouquinho alguns minutinhos atrás, velocidade e aceleração no mesmo sentido, a gente fala que o movimento é acelerado.
Então, a velocidade vai começar a crescer, a gente vai ver isso na simulação, essa seta vermelha, que é da velocidade, crescendo cada vez mais. E a gente vai ver a construção do gráfico em todos esses caras, posição, velocidade e aceleração. Então, vamos lá para a simulação. Feita a simulação, a gente pode vir aqui e analisar exatamente os pontos da nossa simulação. Olha que legal, a gente tem a posição, eu parei naquele tempo que a gente viu na simulação, de 2 segundos. Então, esse carinha aqui é o nosso tempo, certo? A velocidade que eu deixei foi constante, 5 metros por segundo. A gente realmente vê que foi fiel à nossa teoria. No mu, a velocidade nunca muda. E a gente vê que a posição final, ou o que a gente chama de S, ou SF, foi 10 metros. Então, ele saiu aqui do zero. À medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando a sua posição e chega na posição 10. Beleza. Vamos ver qual a relação que existe desse gráfico V por T com a posição. Primeira coisa que não é difícil de observar é que existe um retângulo aí que eu acabei de criar. Aqui eu falei assim, vamos tentar analisar essa área. E essa área, vocês vão concordar comigo, que é velocidade vezes tempo toda hora. Eu pego esse tamanho, vejo a velocidade dele e multiplico pelo tempo. Velocidade vezes tempo. Se eu somar todas essas linhazinhas pequenininhas que eu fiz aqui, a gente acha uma área. E esse espaço vai ser 5 vezes 2, que dá 10. Esse 10 coincide exatamente com a posição final do nosso bloquinho. Então, para a gente achar o espaço no gráfico velocidade por tempo, basta a gente fazer a área. Mas, moça, isso vale só para movimento uniforme? Não. Vamos fazer a análise aqui do nosso movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, também peguei o mesmo tempo, 2 segundos. Comecei com a velocidade inicial 0. Comecei na posição inicial 0. E após 2 segundos, a posição final dele foi 8 metros. Vamos ver como que a gente gera esses 8 metros com o gráfico V por T. A aceleração que eu setei inicialmente foi 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver também que relação que ela tem com esse gráfico. Então, começamos aqui. Veja que formou um triângulo agora. Eu tenho que lembrar que para eu achar essa área desse triângulo, eu tenho que fazer a base, que é 2, multiplicar pela altura. Tomar um cuidado agora, é esse valor aqui para a minha altura. Então, essa linha aqui, 8, como está representado na figurinha aqui do lado. 8 vezes 2, base vezes altura, dividido por 2. Isso vai me dar 8 metros. Esse 8 metros, olha que legal, ele vai ser exatamente igual à posição final do nosso cara. Então, vale para todos? Sim. Todo gráfico V por T, quando a gente fizer a área, isso vai ser numericamente igual ao espaço percorrido. Moça, por que você põe esse N? Esse N é só para não deixar os matemáticos bravos, tá? Porque a gente fala numericamente igual, não significa que as propriedades que realmente ocorrem aqui são iguais ao deslocamento. Mas numericamente o valor em número que dá é igual ao espaço. Tá, mas moça, você falou que a gente ia achar esse 4 da aceleração. Perfeito. Vamos tentar achar qual que é a tangente desse gráfico aqui, ó, desse ângulo θ que eu coloquei. Aí eu vou lembrar lá da matemática. Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. O professor sempre falava que é coca. Então, você gosta de Coca-Cola, tangente é coca. Cateto oposto é 8. O cateto adjacente é 2. 8 sobre 2 dá 4. Então, no gráfico V por T, a gente também acha a inclinação da nossa reta, que na matemática vai ser chamado de M, ou coeficiente angular. Esse cara, ele é exatamente igual à nossa aceleração naquele período. E ela é constante, por isso, no V por T fica uma reta. Moça, mas no mu, se a gente tentar achar a inclinação, vai dar 0. É verdade, então a tangente nesse caso dá 0. O que isso significa? Que a aceleração é 0, por isso mu. A aceleração igual a 0.
Beleza? Então essas são as considerações gráficas dos dois movimentos. Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Qual que é o próximo passo lá que a gente falou no nosso cronograma? Encontros. Então, encontro, como é que a gente pensa nessa parte? Muita gente fala o seguinte: bom, eu vou encontrar meu amigo na padaria. Tá bom, mas se você não falar qual é a padaria que você está indo, não tem como seu amigo te encontrar. Qual é a distância até a padaria? Qual é a característica da padaria? Não tem como encontrar. Agora, se você falar só a hora, por exemplo, às 2 horas, e não falar onde, ele também não vai fazer ideia de onde que você vai estar. Agora, se você falar as duas informações juntas, vai ser na padaria e das características da padaria. Padaria da Rua 3, número 72. E o horário 1 da tarde. Se você fizer isso, seu amigo vai estar lá e você vai estar lá. Então a gente já vê o seguinte: para ter encontro, eu tenho que ter a posição igual e o tempo também igual. Esse é um conversa geral aí para a gente já esquematizando o que a gente vai exigir do corpinho A e do corpinho B. Agora vamos analisar um pouquinho as características do corpinho A. O corpinho A tem uma trajetória que foi definida, tem um sentido para essa trajetória. Ele está na posição inicial, 0. Ele tem velocidade e aceleração. Opa, tem aceleração, ele é move. Velocidade e aceleração para esse cara estão no mesmo sentido. Lembra lá atrás qual era o nome que a gente dava? Acelerado. Acelerado. É difícil escrever nesse carinho, mas ele é acelerado. Vamos ver o bloquinho B. O bloquinho B, o que ele tem? Apenas velocidade. Tomar cuidado. Se o sentido positivo é para lá, na hora de equacionar esse bloquinho B, a velocidade dele a gente vai ter que pôr negativa, porque está contra a trajetória. Ele tem uma posição inicial de 40 metros, ou quilômetros, aqui não está especificado, mas vamos supor que é tudo metros. Então, ele não tem aceleração. Se a aceleração dele é 0, a gente fala que ele é movimento uniforme. Mas vamos recordar um outro caso lá que a gente viu. A trajetória está positiva para a direita e ele está indo para a esquerda. Então, a gente chama esse movimento de retrógrado. Ele vai contra o sentido positivo da trajetória. Maravilha? Então, agora vamos tentar escrever as equações do move utilizando as informações que o exercício, digamos assim, que essa situação problema nos deu. Então, ó, move, tenho que lembrar das 3. Conselho para vocês quando fazerem exercício. Escreve as 3. E aí olha para a sua questão, o que quer que seja, e vê lá. Bom, ele me deu posição inicial. Eu tenho esse cara. Ele me deu a aceleração. Eu tenho esse cara. Ele me deu velocidade inicial. Eu tenho esse cara. Pô, tá fácil esse SA. Só falta o tempo. O SB, da mesma forma, foi dado a posição inicial, foi dado a velocidade inicial. Ele é mu, só isso que eu preciso. Agora, vamos analisar o encontro de uma forma mais detalhada. Como a gente já pensou, não tem encontro se a posição não for igual. Então, a gente vai falar o seguinte. Como esse S representa a posição do nosso corpinho, e esse S representa a posição do outro corpinho, e a gente quer que eles estejam no mesmo lugar, a gente fala que as posições são iguais. Além disso, a gente precisa que o tempo seja igual para os dois. Não adianta nada o A passar lá no local de encontro e depois sair, e depois o B passar no local de encontro. Os dois têm que passar no mesmo período. Agora que a gente já aprendeu tudo isso, a gente pode ir para alguns exercícios. Então, pessoal, vamos aqui para os nossos exercícios. Primeiro, vamos começar com o da VUNESP. Eu vou grifar em vermelho os pontos-chave dessa questão. Vou ler ele inteiro e depois eu grifo. VUNESP. Ao passar pelo marco quilômetro 0 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Então, pensa. O cara colocou esse anúncio e falou assim, ó, daqui 30 minutos você vai chegar no restaurante que tem um posto de gasolina. Pô, como é que será que ele previu que seria 30 minutos que você ia estar lá?
Vai ser exatamente essa pergunta que a VUNESP vai falar. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 45 km dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse sentido, uma velocidade média de. Então vamos lá. Quais são os pontos importantes? Posição inicial dele, marco quilômetro zero. A placa tinha lá 30 minutos, é o nosso tempo. E chegar nesse restaurante que está no quilômetro 45. Beleza. Então, essa seria a posição final para a gente. SF, S0 e esse aqui, o ΔT. Como a gente monta isso bonitinho? Bom, faz uma reta, coloca nessa reta a posição inicial, a posição final, põe uma orientação lá, e aí põe as características que ele falou. Bom, tinha uma placa, quilômetro zero. Faz um desenho de uma placa lá, quilômetro zero. Depois, o tempo. Precisou de 30 minutos para sair do quilômetro zero e chegar no restaurante que está a 45 quilômetros nesse cara. E ele pede a velocidade. Bom, vamos lembrar que velocidade média é ΔS por ΔT. Vamos lembrar que o nosso ΔS é posição final menos posição inicial. Posição final, a gente marcou aqui, 45. Posição inicial, 0. ΔT, 30 minutos. Muito cuidado. A gente tem uma unidade em cima de quilômetros, embaixo de minuto. Vamos transformar esse minuto para hora, porque ele falou aqui que ele quer quilômetros por hora. Fazendo essa transformação, a gente chega 0,5 horas, 45 quilômetros. Essa divisão, 90 quilômetros por hora. Achou fácil? Difícil? Tenta refazer ele, fazendo um esquema bonitinho, para a gente padronizar isso de resposta. Então, para a gente, resposta aí, B. 90 km por hora. Vamos para o segundo? Segundo exercício, a gente vai tratar da parte de gráficos. Então, de novo, a gente vai ler ele rapidamente, escrever as informações importantes e fazer a resolução. É da UFPE adaptado. O gráfico da velocidade em função do tempo que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Está lá o gráfico, foi dado para você, está na sua folha de respostas. Considere que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t0 e t4. Aceleração constante. Determine a distância percorrida nesse intervalo. Então, pontos-chave. Gráfico, velocidade em função do tempo. O que eu já tenho que lembrar? A área é numericamente igual ao nosso ΔS. Depois, ele falou que a aceleração é a mesma nesses instantes. Primeiro, falou de aceleração, eu tenho que lembrar que é move. Não sei se eu vou usar essa informação, mas eu vou marcar aqui. É move. E a aceleração está constante. Determine a distância percorrida neste intervalo, expressa em metros. Vamos lá. A gente tem o gráfico V por T. Vamos achar a área. Que figura que ficou aí? Um trapézio. Vamos puxar esse trapézio aqui para o lado. Beleza. Aí a gente vai lá e marca que a gente precisa dessa área. Medidas. A altura aqui, 10. Só então, corrigindo um pouquinho, esse cara aqui é um 0, tá? Então, a gente tem aí a altura do nosso cara 10, base maior, chamar de Bzão, base menor 4, e a nossa alturinha aqui 4. Como a gente faz essa área? Base maior mais base menor, vezes a altura por 2. Fazendo essa continha, a gente chega em 10 mais 4 vezes 4 por 2, 28 metros. Bem tranquilo, sem muito problema. Eu só tinha que entender que se eu estou fazendo de todos esses caras, a gente precisa organizar nossas ideias e lembrar que a área é numericamente igual ao ΔS. Beleza? De novo, tenta refazer ele, esquece esses carinhas aí todos e refaz esse exercício. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai ter um exercício de encontros. É da Fundação Carlos Chagas. Eu fiz algumas alterações só para os números ficarem bonitinhos e ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Dois móveis A e B movimentam-se ao longo do eixo X, obedecendo às seguintes equações. A mostrou aqui a equação do A e B. XA e XB são medidas em metros, o tempo em segundo, então está no SI. Qual o tempo de encontro e qual a posição de encontro? Opa! Vamos lá com as informações importantes.
O A está em qual tipo de movimento? Putz, não lembro. E o B? Nossa, também não faço ideia como achar. Então, vamos começar fazendo o desenho. Temos um carinha que vai estar numa posição 10 e no outro 110. Moça, como você sabe isso? Vamos lembrar que a equação do mu ela é S igual a S0 mais E0t. Se ela vale isso, S igual a S0 mais E0t, a gente olha o xa e ele tem um termo e um termo multiplicando um t sem ter o t ao quadrado. Pô, o t ao quadrado é no move. Sem o t ao quadrado é mu. Então, para a gente, o A é movimento uniforme. O 10, que está sozinho sem o t, é o S0. Então, eu marco aqui, é de onde ele partiu. O 5t, o 5 é o nosso V. E ele é positivo. Então, ele vai a favor da nossa trajetória. Tá aqui. O que mais que a gente precisa do A? Somente isso. O B, a gente viu que tem o termo ao quadrado aqui. Então, ele é move. E agora, tomar alguns cuidados. S0 é o cara que está sozinho, 110. 5t significa que a velocidade dele também é 5 e a favor da trajetória. Tá lá. Com relação à aceleração, aqui muita gente erra. Eu tenho o seguinte, menos t ao quadrado é igual a vezes t ao quadrado sobre 2. Então, se eu cortar o t ao quadrado com t ao quadrado, o meu a vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Mas, moça, ele nem pediu isso. Tudo bem, só para a gente representar corretamente a nossa aceleração contrária à trajetória, que a gente orientou como positivo. E lembrar que se o A está para a esquerda e o V está para a direita, eles estão em sentidos opostos e a gente chama isso de movimento retardado. Esse móvel Bzinho vai começar a diminuir essa velocidade até parar. Beleza? Como que a gente faz o encontro agora? Encontro, lembra do que a gente acabou de ver. A gente tem que exigir que os espaços sejam o mesmo e que o tempo é igual para os dois. Equação espaço do A. Vamos escrever aqui. A gente já viu que o S0 vale 10 e o V é 5. 10 mais 5t. Do B, 110 mais 5t menos t ao quadrado. Vamos igualar as duas. Igualando as duas, aqui eu já passei direto, mas vamos por etapas. Temos esse cara. Posso passar o 5t para lá, sumiu. Posso passar o 110 para lá, ficando 100. Sobramos com t ao quadrado igual a 100. Aí a gente extrai a raiz dos dois lados e aí eu tenho que tomar um cuidado enorme. Quando eu tiro a raiz de um número, quando eu estou nesse caso, um número ao quadrado igual a 100, existem dois caras que elevados ao quadrado dão 100, o 10 e o menos 10. Como a gente está falando de unidade de tempo, não tem sentido o segundo a gente falar menos 10 segundos. Então, a gente vai usar o mais 10 segundos. Para a gente, tempo e distância, a gente, claro, pensando em referenciais, a distância até pode ser negativa, mas o tempo a gente sempre vai usar positivo. Então, a gente achou a primeira parte dele. Qual é o tempo de encontro? 10 segundos. E como que a gente acha a posição? Bom, se o tempo é a variável que me prevê aonde eu vou estar, basta eu ter a equação horária dos espaços, basta eu substituir esse tempo nos dois carinhas. Quando eu faço isso, eu acho para um deles 5 vezes 10, 50, mais 10, 60. O outro tem que dar igual. 10 ao quadrado menos 100, com 110 dá mais 10. 5t dá 50, mais o 10 que tinha, 60. Os dois espaços têm que ser o mesmo, porque isso é o que a gente exige para ter encontro. Beleza? Tenta refazer isso também, sem ver tudo isso aqui. E procuramos exercícios desse tipo. Sempre que a gente encontrar, encontro a gente vai exigir essas duas coisas, espaço igual e tempo igual para os dois carinhas. Beleza? Então foi isso aí, pessoal, de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí embaixo. E a gente vai conversando para ver qual vai ser os próximos tópicos, tá bom? Valeu, até mais!